Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto conhecido como OAB da Medicina, que prevê um exame nacional obrigatório para que médicos recém-formados possam receber o registro profissional. O objetivo é testar a habilidade técnica e prática desses profissionais antes do início da atuação profissional. Aqui comigo no estúdio está o senador astronauta Marcos Pontes, que foi o autor dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. É importante informar a população desse avanço na proteção da saúde das pessoas. Pois é, o nome oficial, né, senador, ficou como ProfMed, Exame Nacional de Proficiência em Medicina, mas ficou conhecido como OAB da Medicina, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. Olha, a ideia inicial partiu do Conselho Federal de Medicina, junto com as associações médicas dos estados e também a Academia Nacional de Medicina, que são as entidades que entendem realmente do setor de saúde no Brasil, do setor médico, e eles notaram, né, ao longo do tempo, o crescimento muito grande de escolas de medicina, faculdades de medicina, sem condições de formar profissionais com a qualidade suficiente para atender a população. Então, lógico, à primeira vista, quando eu conversei com eles, mas não é bom formar vários médicos no Brasil? A gente precisa ter um número grande de médicos num país tão grande, né, com tantas diferenças. Não, seria se nós tivéssemos a qualidade adequada, mas essas faculdades elas não têm o equipamento suficiente, não têm os instrutores suficientes ou qualificados para isso, e com isso você tem uma gama de médicos formados, mas sem condição de atender com qualidade, né, os pacientes. O que significa que uma pessoa leva o seu filho, por exemplo, para ser atendido e, como aconteceu recentemente em Roraima, aqui, um menino de 6 anos, ele faleceu por causa de um erro médico. E tem centenas de casos aí na justiça de erros médicos devido a essa falta de qualificação dos médicos. Portanto, é uma providência urgente, é uma providência extremamente importante para proteger a saúde da população. Lógico que, dentro desse contexto, o MEC é quem autoriza o funcionamento das escolas. E tem que se separar muito bem o que é formação do que é registro profissional. Por isso que a OAB da Medicina acaba encaixando bem, que todo mundo está acostumado. A pessoa se forma ali numa faculdade de Direito, mas não pode exercer a profissão ainda até que tenha o seu registro da OAB. E esse registro é dado a partir do momento que ele demonstra as qualidades, as competências necessárias colocadas, né, pela OAB para que ele exerça a profissão de advogado no país. Da mesma forma, então, o MEC, ele cuida das faculdades de medicina, tem todas as provas da faculdade, tem o ENAMED, que faz parte desse contexto de avaliação dos alunos, o MEC avalia os alunos, e depois vem o Conselho Federal de Medicina para avaliar o profissional formado pelas escolas, que aí você ajusta os desníveis. O aluno que faz uma faculdade boa, que teve a sua formação adequada, vai passar, vamos dizer assim, com o pé nas costas nessa prova. Aquele que não teve vai ser bloqueado ali, porque mais importante do que qualquer coisa é cuidar da saúde das pessoas. Houve um debate na comissão, né, senador, se deveria ser o INEP ou o Conselho Federal de Medicina. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa discussão. Olha, o que eu notei é que as pessoas que são contrárias, já deixa eu começar com um ponto aqui importante, que é o seguinte, os votos aqui dos parlamentares, ou ele é a favor desse exame, ou ele é contra um exame para proteger a população. Então, aqueles que votam a favor, estão votando a favor de proteger a saúde da população. Aqueles que votam contra, estão votando contra proteger a saúde da população e pelas motivações que eles tiverem, mas existe por trás, obviamente, dessas faculdades todo um interesse comercial muito grande, então se tornou um negócio muito lucrativo fazer escolas de medicina sem qualidade e, com isso, formando profissionais sem qualidade. Então, eu vou deixar aí para a população pensar e raciocinar sobre o que eu acabei de falar, né, a respeito dos seus parlamentares, quem votam contra e quem vota a favor. Agora, o que eu notei ontem é que havia toda uma tendência daqueles que são contra de querer misturar as coisas, fazer uma confusão na cabeça das pessoas de uma coisa que é muito simples.
né, existe a parte de formação, que cuida de aluno. Quem cuida de aluno é o MEC, quem cuida de aluno, as instituições já previstas para fazer isso aí, para fiscalizar universidades e assim por diante. Quem cuida de profissionais de medicina, nesse caso, é o Conselho Federal de Medicina, que tem a responsabilidade. Para fazer uma comparação simples, quem cuida de faculdade de Direito é o MEC, cuida de aluno de Direito. Quem cuida do profissional, né, da capacidade do profissional, é a OAB. Quem cuida da formação de pilotos é o Aeroclube, a Academia da Força Aérea, como no meu caso, né, que estão ali. Quem cuida da certificação de pilotos. Quando você entra dentro de um avião ali, você espera que o seu piloto, que está levando a sua família e outras 200 pessoas, tenha qualificação suficiente para voar esse avião nas condições normais, condição de emergência, condição de tempo bom, tempo ruim, o que seja. Esse profissional ele tem que ter uma certificação feita pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil, e a certificação tem profissionais extremamente gabaritados para avaliar se aquele profissional, aquele piloto tem condições de voar esse avião e carregar a vida de todas essas pessoas. Então, basicamente é isso. O que o pessoal está tentando fazer é uma salada de fruta para confundir a população, mas é muito simples aí, como eu expliquei. Senador, então o estudante se forma, né? Termina a faculdade, aí ele passa a fazer esse exame. O que constaria nesse exame? O que vai ser cobrado dele? Há também, por ser uma profissão muito prática, também há a previsão de uma prova prática? Como é que seria isso? As provas elas vão ser determinadas, definidas pelo Conselho Federal de Medicina, né, que é quem tem a capacidade de fazer isso. Eu não sei os detalhes da prova, né, mas eles vão fazer esse exame para checar quais são as competências ou testar as competências adequadas para aquele médico ou médica, né, exercer a sua profissão. Então, eu imagino que sim, que tenha diversos tipos de questões diferentes ou de testes diferentes, mas eu não sei como eles vão fazer. Isso aí não é de dentro da lei, isso aí fica por conta do Conselho Federal. O senhor falou muito dessa explosão de novos cursos de medicina, né, que surgiram em todo o país, muito sem condição de aplicar, né, de colocar em prática realmente tudo que um estudante de medicina precisa. Com esse exame, né, o Profimed, que é a OAB da Medicina, o senhor acha que isso vai forçar as universidades de medicina a serem mais rigorosas nas suas aulas e em aplicar os seus conhecimentos? Acaba sendo um efeito secundário muito positivo. Na verdade, o MEC já deveria estar fazendo isso há décadas, a forçar as universidades, não abrir universidades ou faculdades que não tenham condições. Quando eu falo não ter condições, é não ter profissionais com o gabarito adequado para dar as aulas, não ter equipamento, não ter hospital para que seja feito isso aí. Então, o MEC já deveria estar fazendo isso. Se não fez até agora, agora é o momento de começar a fazer, mas a prova ela já ajuda a defender a população. Mais ou menos assim, eu trabalhei 30 anos fazendo investigação e prevenção de acidentes. Um acidente, geralmente o pessoal pergunta, qual foi a causa do acidente? Não pergunta isso? Não existe causa do acidente, o que existe são fatores contribuintes que alinhados levaram àquele acidente. Se você tirar um fator contribuinte daquele, o acidente não acontece. Então, colocar essa prova é como tirar um desses fatores contribuintes que podem levar à perda de uma pessoa. Por exemplo, eu perdi um amigo meu em São Paulo por um erro médico também. Certamente, se houvesse essa prova, aquele médico ele não estaria lá, né, fazendo esse erro. Então, é um bloqueio, né, para evitar que acidentes aconteçam com as pessoas. Agora, fora isso aí, você vai ter que cuidar depois, né, quando eu falo você, falando o MEC, vai ter que cuidar dessas universidades, ter uma pressão muito grande em cima dessas universidades para que elas tenham. Se não tiver condição, elimina essa faculdade. Agora, naturalmente, aqueles que não conseguem passar na prova, vão começar, essa notícia vai espalhar. Então, o cara fez a faculdade A, por exemplo, e na faculdade A você tem um nível de aprovação de 10%, na faculdade C, aqui tem um nível de aprovação de 95%, onde você vai colocar seu filho? Né? Vou colocar um dia, tem um resultado melhor. Então, certamente isso vai ajudar a reduzir o número de universidades ruins ou faculdades ruins aqui no Brasil. Senador, como é que está a tramitação da proposta? Foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, quais são os próximos passos? E, sendo aprovada e sancionada, a partir de quando ela se torna lei? Ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais em forma
terminativa. Terminativa significa que vai direto para a Câmara dos Deputados, para análise na Câmara. Agora, eu vi que o pessoal do contra, vamos chamar assim, aqueles que são contra a defesa da saúde da população, estão tentando que seja levado a plenário para ver mais discussões, para ver mais confusão e, quem sabe, não consigam derrubar e deixar a saúde como está. O que eles propõem é algo absurdo, mais ou menos como o seguinte: vamos consertar primeiro todo o sistema de educação e depois a gente põe uma prova, quando não precisa mais dela, porque se está consertado, né, não precisa mais dessa prova, que é um bloqueio. É mais ou menos, se colocar na linguagem de piloto, é mais ou menos o seguinte: você está cruzando o Oceano Atlântico com um avião com 300 pessoas a bordo, né, e a sua família está ali dentro. E aí um dos dois motores pega fogo. Né? O que essa prova está falando, aciona o extintor de incêndio daquele motor para abafar o fogo enquanto está em voo, e depois você pousa e troca o motor, você vai ter que trocar o motor. O que eles estão propondo é: vamos esperar pousar e trocar o motor primeiro, depois a gente aciona o extintor de incêndio, que é um absurdo fazer isso aí mesmo, porque esse avião pode explodir no meio do caminho, pegando fogo na asa e assim por diante. É mais ou menos essa ideia que eles estão tentando adiar aqui, essa tramitação para que tenha plenário e tudo mais, né, e tentar bloquear ali. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. A gente está aqui para defender a população, defender a saúde da população. Então, é bom que a população preste muita atenção nos parlamentares que estão na sua defesa, realmente, e aqueles que estão aí com outro interesse qualquer. Então, é importante que a gente tenha esse aí muito claro. Mas sancionada a lei, ela entra em prática imediatamente ou ela tem um tempo de adaptação? Como que... Sim. Não. Então, passado aqui no Senado, vai para a Câmara, tem a tramitação na Câmara. Aprovada lá, se houver mudança, volta para o Senado, para que tenha feito uma nova rodada aqui, né, para terminar isso aí. Depois vai para a sanção do presidente, e aí ela passa a valer. E só vai valer, logicamente, para aqueles alunos formados depois da sanção da lei, né, não anteriormente. Né? Então, isso aí, às vezes o pessoal fica preocupado. Tipo assim, eu digo: você é um aluno de medicina, estude bastante, né? Lembre que a sua profissão ela é extremamente importante para cada uma das pessoas, inclusive para a sua família e para outras famílias que colocam a vida na sua mão. Né? Eu acabei de ser operado recentemente. Quando você entra naquela sala de cirurgia, a sua vida está na mão desses profissionais, então não é algo para brincar. Então, estude bastante, que a prova você vai tirar de letra, sabendo isso aí. Agora, aqueles que fazem uma faculdade de qualquer jeito, que estão ali só para querer ganhar dinheiro rápido, mexendo com a vida das pessoas, isso a gente não aceita no nosso país. Certo, senador. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.